Bom dia a todos e todas. É com muito prazer que a gente, então, abre esse encontro, que é um encontro que tem como objetivo... Pessoal, são as coisas que acontecem aí. A Carla Oi? voltou. Isso aí, Carla. E aí? Isso aí. Pode começar, Carla. Você deu uma caidinha rapidinho, mas... Tá. Foi. Então, bom dia a todos e todas. É com muito prazer que nós estamos dando início a esse encontro, que é um encontro para nós extremamente desejado, ansiado, preparado, que é um encontro que tenta reunir duas forças: a força do SEBRAE e a força da Frente Nacional de Fortalecimento à Instituição de Longa Permanência. Inicialmente, nós fomos construindo essa proposta com a participação intensa, tanto do SEBRAE do Rio Grande do Sul, quanto do SEBRAE Minas Gerais, e nós vamos, então, hoje, apresentar para vocês uma ideia, uma proposta, que nós gostaríamos muito que vocês aderissem, que vocês aceitassem, que viessem junto com a gente para tornar a ILPI mais forte. Nesse sentido, eu vou pedir, então, ao Vitor que coloque na tela a minha apresentação, por favor. Então, a lógica de um ILPI mais forte é a lógica de que fortalecer é um trabalho em grupo. E nós temos aqui como apoio o Sindiospa, o CEMAIS, que é o Centro Mineiro de Articulação Intersetorial. Nós temos também o apoio da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, e a realização é do SEBRAE e da Frente. Queria dizer que nós acabamos de sair de uma conferência do clima e nós percebemos o quanto a Terra é um organismo vivo, sujeito a várias intempéries, né? E nós todos estamos percebendo o aquecimento global, o acúmulo de lixo e a expansão da fome em todo o mundo. Então, quando o vírus chegou, o vírus encontrou esse ambiente muito favorável à sua disseminação. Além disso, eu queria dizer que quando a gente pensa em futuros climáticos, em perspectivas mundiais, é importante que nós também reconheçamos que nessa perspectiva nós estaremos mais velhos. Então, eu sempre penso que vai faltar água doce e nós estaremos mais velhos para procurá-la. Se a gente não reconhecer o envelhecimento como este fenômeno que também está em paralelo à globalização, em paralelo à urbanização, em paralelo à revolução tecnológica, nós não estaremos fazendo a coisa certa. Então, quando a pandemia chegou ao Brasil, a Frente Nacional de Fortalecimento, ela foi criada no dia 8 de abril. Naquela data, o país contava 122 óbitos. É assustador que nós tenhamos, quase 2 anos depois, 612 mil vidas perdidas. E se nós tentarmos compreender por que isso aconteceu, aconteceu porque nós estamos também sujeitos a uma pandemia de fake news, a um comportamento negacionista, inclusive das nossas autoridades. Nós assistimos à politização da pandemia, o que contribuiu para a redução ou para o atraso no acesso às vacinas, e tudo isso colaborou para um excesso de mortes. Então, é com muita clareza que nós acreditamos que a criação da Frente Nacional de Fortalecimento, a ILPI, interrompeu uma tragédia anunciada. Porque caso acontecesse no Brasil o que nós assistimos no hemisfério norte, nós teríamos tido mais de 50% de óbitos nos idosos institucionalizados. E isso não aconteceu. Não aconteceu porque nós buscamos oferecer informações de qualidade, favorecer o acesso a equipamentos de proteção individual, a projetos, a parcerias, e isso, então, pôde
de fato, interferir nessa realidade. E o vírus, então, encontrou a nossa população vulnerável, mas também encontrou as instituições de longa permanência um pouco mais coesas, um pouco mais, vamos dizer, com acesso a informações úteis para elas. Dentre essas informações que já foram publicadas, a gente queria destacar 3. A primeira é esse relatório consolidado das instituições de longa permanência, que foi o primeiro manual. Ele foi construído em 3 semanas. Quase uma centena de profissionais do Brasil inteiro se uniram para produzir como não permitir que o vírus chegasse às instituições. Posteriormente, foi feito esse manual de boas práticas, que é esse manual azul, em que também foram colocadas todas as boas práticas de cuidado. E, mais recentemente, nós construímos um manual de qualidade do cuidado em ILPI, que soma a qualidade da gestão e a qualidade do cuidado. Então, a Frente Nacional, ela já alcançou mais de 500 mil pessoas, já produziu mais de 20 materiais, já realizou já realizou treinamentos que alcançaram mais de 7 mil pessoas, produzimos projetos parceiros, já realizamos mais de 100 lives e já alcançamos tanto o âmbito nacional quanto internacional. E hoje, que é a proposta desse encontro, nós estamos diante de 4 desafios. Um desafio relacionado à própria instituição de longa permanência, um desafio relacionado à gestão, um desafio relacionado às pessoas envolvidas e aos processos. O primeiro desafio diz respeito às instituições, porque nós somos seculares e permanecemos invisíveis para a população, para o Estado brasileiro, para as políticas públicas. Então, como trazer visibilidade para uma população e uma instituição que permanecem invisíveis? Por que nós podemos dizer que nós permanecemos invisíveis? Porque antes da Frente Nacional, nós sequer sabíamos quantas instituições o Brasil dispunha. E hoje nós temos certeza de que, dos 5.600 municípios, 36% apenas possuem instituição de longa permanência. Será que não existem idosos que demandam cuidados prolongados nos outros 74% de municípios? O que justifica essa ausência de instituições? Será que as famílias dão conta de tudo? Ou será que nós estamos também acostumados a uma lógica de que a família vai cuidar, a família tem que se virar e a instituição estaria ali apenas por uma questão de caridade? Será que nós não precisamos pensar que o envelhecimento trará esse desafio e nós estamos diante de uma realidade incontornável, que é a realidade do aumento da demanda de cuidados prolongados? Outro desafio colocado para as instituições é que nós temos diferentes formas de enxergar essa instituição. Para a saúde, ela é uma instituição de baixa complexidade, porque ela é um domicílio coletivo. Para a assistência social, ela é uma instituição de alta complexidade, uma instituição que deveria ser excepcional. Para a vigilância sanitária, ela é uma instituição que congrega vários pequenos equipamentos nelas mesmas. Então, por exemplo, ali existe uma farmácia, existe um refeitório, existe uma lavanderia, pode existir uma enfermaria. Então, todos esses equipamentos são de interesse da saúde e merecem uma fiscalização sanitária. Para o Ministério Público, ela é uma entidade de complexidade variável, porque existem promotores mais engajados, mais atuantes, e existem promotores mais passivos, que aguardam ser acionados. E para o orçamento público, ela é uma entidade de nenhuma complexidade, porque o Brasil investe 0% do seu PIB em instituições de longa permanência.
Por outro lado, essa desigualdade social à qual nós estamos acostumadas também se revela nas instituições. Então, nós temos instituições de alto padrão, mas temos também instituições que vão demonstrar para nós. Deixa eu colocar aqui para vocês. Perdão. Perdão. Vocês estão me vendo ainda? Estão, né? Teve um problema aqui. Espera aí. Deixa eu tirar isso aqui. Isso. Tem instituições que oferecem o top do top do top, com uma super oferta de até spa de beleza, mas nós temos instituições que literalmente oferecem carne podre. Então, nós temos que abrir essa realidade para todos. Outro desafio colocado é que não importa se nós somos uma instituição pequena, uma instituição que tem poucos recursos, ou se nós somos uma instituição mega luxuosa, a régua que vai regular, que vai medir, que vai avaliar a qualidade dos serviços do ponto de vista da vigilância sanitária é a mesma, seja para um ou para o outro. Para o Ministério Público também. Então, seremos fiscalizados de uma forma homogênea, mas as realidades são muito heterogêneas. E aí eu queria trazer a primeira imagem, que é o desafio para a gestão. Quando cai o avião, todo mundo busca a caixa preta, né? O que será que aconteceu naquele avião para justificar a queda dele? Então, eu quero convidar vocês a abrirem as suas caixas pretas, para que a gente não deixe para descobrir por que caiu depois de caído, mas para que a gente, de fato, se disponha a aprender com o outro, a mostrar para o outro qual é a nossa vantagem, por que na nossa casa dá certo, por que a gente utiliza desses mecanismos, e isso somente vai ser possível, gente, se na nossa gestão nós formos transparentes. Então, quando o Sebrae e a Frente se unem, eles esperam de vocês transparência. Eles esperam de vocês registros fidedignos. Se você não registra aquilo que você faz, se você não registra o quanto você gasta, ou em que você gasta, será muito difícil ajudar você. Outra necessidade que nós temos é que a gente esteja empenhado na gestão da qualidade. Nós queremos um ILPI melhor, nós queremos um ILPI mais forte, nós queremos um ILPI com mais qualidade. E, não menos importante, e tanto quanto importante, nós queremos um ILPI que ofereça um cuidado personalizado, coordenado, onde a pessoa seja tratada com dignidade, com compaixão, com respeito, e que o próprio cuidado seja fonte de capacitação para todos, tanto para os idosos institucionalizados, quanto para os funcionários que trabalham naquela instituição, quanto para os familiares, para toda a comunidade que vive em torno daquela ILPI, que nós sejamos um ponto de formação, um ponto de excelência. É este o desafio que nós queríamos trazer para a gestão. E por que é necessário profissionalizar a gestão? Porque nós temos numa ILPI pessoas, sistemas, processos, estruturas. Nós temos que conhecer qual é o nosso propósito, nós temos que definir quais estratégias nós vamos utilizar para tornar aquela ILPI uma ILPI cuidadosa. Outro desafio para a nossa gestão é que, como eu já disse desde o começo, nós estamos lidando com heterogeneidade das realidades, tanto em níveis macro-regionais, quer dizer, quando a gente vai para o norte, as ILPIs estão formatadas de uma dada maneira, quando a gente vai para o nordeste, a realidade é outra, para o centro-oeste, para o sudeste, para o sul.
Nós temos tipos e periodicidades de fiscalizações heterogêneas. Nós temos naturezas e formatos das instituições diferenciadas. Então, nós temos ILPIs que são públicas, que são filantrópicas, que são privadas que assumem alta complexidade, que são privadas que assumem idosos apenas independentes ou apenas semidependentes. Nós temos diferentes perfis e formações dos próprios gestores. Nós temos gestores que são motoristas de táxi, nós temos gestores que são assistentes sociais, temos gestores que são terapeutas ocupacionais, outras que são médicos, outros que são enfermeiros, outros que são voluntários, que trabalham, na verdade, como representante comercial e que estão atuando ali como gestor de ILPI. Então, é dessa heterogeneidade da própria gestão que nós estamos falando. Nós também temos uma organização documental muito variável. Nós temos ILPIs que sabem desde quando foram criadas, quando morreu o primeiro, quando chegou o primeiro, né? E nós temos ILPIs que não sabem nada, nada sequer da sua própria história. Que cada gestor chega e apaga a gestão anterior. Então, nós precisamos caminhar deixando registros. Até onde chegamos? A próxima gestão pode fazer melhor? Pode, a partir daquilo que nós deixarmos registrados. Nós temos ILPIs com números diferentes, com perfis diferentes de residentes. Mas mesmo os residentes que entram hoje na ILPI, tudo leva a crer que eles evoluirão ali dentro. Portanto, a ILPI que acolhe deve estar disposta a cuidar para adiar a dependência e não para favorecer a dependência. Então, quando a gente tira do residente toda a sua habilidade, toda a sua capacidade, nós estamos criando um residente mais dependente. E depois nós vamos reclamar que nós estamos cansados, que é coisa demais para nós, que é gente demais para cuidar, sendo que nós mesmos colaboramos para que aquela dependência se fizesse. Nós também temos diferentes perfis e formação dos colaboradores. Tem colaborador que a gente tem que pegar na mão e a gente tem que ensinar cada dia e falar mais de uma vez, e falar outra vez, e falar mais uma vez, como se a gente não conseguisse demonstrar ali e marcar o como deve ser feito. Mas tudo isso, gente, poderá favorecer ou dificultar o acesso a recursos públicos e a recursos privados. Então, se a nossa ILPI tem uma gestão forte, oferece um cuidado de qualidade, a chance de nós termos mais acesso a recursos aumenta. Então, por isso, nós precisamos trabalhar pela profissionalização da gestão. E quais são os desafios para a gestão? O primeiro deles é esse formato de gestão que aprisiona, que retira a identidade, que tutela as pessoas que estão ali dentro, né? Então, se nós aceitamos o cuidado de alguém, nós temos que trabalhar pela dignidade dessa pessoa, pela identidade dessa pessoa, pelo respeito à privacidade e à biografia dessa pessoa. E aí, nós também estamos falando de desafios relacionados às próprias pessoas que participam da instituição. Porque dentro de nós existe uma mentalidade assistencialista. Dentro de nós existe um idadismo estrutural que nos acompanha, que é aquele que diz que a pessoa, porque é mais velha, não precisa ter opinião, não precisa ter chance de opinar sobre como deseja ou não deseja ser cuidado. Além disso, nós somos desconfiados. E nós temos atuado como gestores de uma forma muito individualista. O que interessa é a minha instituição e não as instituições da minha cidade. Se nós nos
associarmos, se nós tivermos uma mentalidade mais associativista, mais cooperativista, nós conseguiremos superar desafios que são comuns. Mas enquanto nós lutarmos sozinhos, nós estaremos sozinhos. E luta que se luta sozinha é uma luta muito mais complicada. Nós sofremos de uma síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver sempre assim, né? Não, nós precisamos mudar. A instituição que mais sobrevive é aquela que está disposta a mudar ao longo do caminho. É aquela que está disposta a aprender ao longo do caminho. E, por fim, mas não por último, nós precisamos renovar as nossas lideranças. Não dá para apostar que sempre serei eu. Porque senão, quando eu saio de cena, a ILPI, ela se desmobiliza, ela perde. Então, eu tenho que construir uma gestão colegiada. Eu tenho que construir uma gestão que escute os meus trabalhadores, que escute os meus residentes, né? Será que na nossa ILPI tem lugar para o residente falar? Tem lugar para o trabalhador falar? E aí, gente, eu queria muito que a gente acreditasse que o idoso institucionalizado é um cidadão brasileiro que merece ser cuidado nos melhores padrões de qualidade, com entrada pela porta da frente da política de assistência social, com entrada pela porta da frente da sua gestão, quando ela for uma gestão privada, sendo valorizado por tudo que ele já fez pelo Brasil, e ainda mais valorizado pelo que ele tem a nos ensinar com a história de vida dele. Então, por que é necessário profissionalizar o cuidado? Porque não existe uma fórmula pronta para o cuidado. Para o cuidado também, os processos e os caminhos são múltiplos. Da mesma forma que é múltipla a nossa diversidade, a nossa complexidade social e cultural, que atravessam as relações humanas. E qual que é o resultado de uma má gestão? São os cuidados inadequados, são os cuidados que geram insegurança. Onde estão os cuidados mais inadequados numa instituição? Na limpeza do ambiente, na higiene alimentar, na prevenção de acidentes, na prevenção de lesões de pressão, no controle das infecções que acontecem ali dentro, na falta de protocolos profissionais, na falta de planos de cuidado individualizados, na falta de respeito à dignidade da pessoa. Então, esta é a realidade que está colocada no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, e talvez no Brasil, em determinadas situações, seja até pior. Perdão. Então, por que é necessário profissionalizar o cuidado? Porque nós precisamos garantir dignidade e qualidade de vida aos moradores, aos funcionários e à rede que funciona ali dentro, em termos das famílias, dos amigos, da comunidade. Nós precisamos contar com uma gestão responsável dos cuidados e dos recursos. E por isso a nossa ILPI tem que ter uma porta aberta para a comunidade. Tem que ter uma equipe de cuidados própria, disponível, comprometida com a população que está ali dentro. Precisamos construir informações sistematizadas e compartilhadas. E precisamos da participação da pessoa idosa nas decisões da instituição. Qual que é o desafio para nós enquanto sociedade? Ter o envelhecimento como perspectiva e reconhecer que nós mesmos somos candidatos a uma ILPI no futuro. Nós sempre estamos falando da ILPI como se fosse para o outro, o mais pobre, o mais incapaz, o menos favorecido. Mas e se for eu esse outro? E se for eu a demandar cuidados? Nós precisamos construir e compreender a longevidade como a conquista coletiva, construindo uma cultura de não violência, construindo uma cultura de cuidado ao longo da vida, reconhecendo a instituição como uma instituição de caráter residencial, uma instituição que tem por dever e por missão promover o bem-estar e oferecer cuidado. E para isso, gente, nós precisamos incluir a instituição como um equipamento das cidades e de uma política
nacional de cuidados. Como fazer, né? Nós estamos falando de uma desconstrução da imagem da instituição como última opção, como opção somente para quem não tem família, como opção para quem vive abandonado. Não, nós não queremos um ILPI para isso. Nós precisamos de políticas públicas que respondam com honestidade e compromisso ao desafio de envelhecer num país tão desigual, reforçando. Ué, por que está passando? Não sou eu que estou passando. Reforçando a lógica de reduzir as desigualdades e não de reforçar as desigualdades. Então, quando vocês estiverem diante dos consultores do SEBRAE, dos consultores da frente, abram as suas caixas pretas, para que a gente possa, de fato, ajudar. Porque se você não for transparente, não há como eu te ajudar. Ninguém vai conseguir te ajudar. Então, uma ILPI mais forte, ela somente será mais forte se nós nos unirmos. E fortalecer é um trabalho em grupo, reconhecendo que a vida de toda pessoa idosa institucionalizada importa. Reconhecendo que é vencedor o velho que atua e que exerce o seu papel na sociedade de uma forma ativa, os velhos que hoje dirigem as instituições de longa permanência, os velhos que hoje são consultores do SEBRAE, os velhos que hoje estão trabalhando por uma sociedade menos idadista, menos sexista, menos racista, menos homofóbica, né? Mas também é vencedor o velho que envelhece demandando cuidado, porque nós não conhecemos a história de vida dele. Nós não sabemos a quais direitos ele não teve acesso ao longo da sua vida. Então, reconhecendo essa velhice múltipla, reconhecendo essa ILPI também múltipla e complexa, nós queremos convidar vocês para lutar conosco por uma política nacional de cuidados continuados. Porque cuidar custa. Cuidar é um ato diário. Existem cuidados que ultrapassam a capacidade da família de cuidar. Existem pessoas que não querem ser cuidadas por suas famílias. E existem pessoas que não têm famílias. Então, nós precisamos de instituições para dar resposta a todo esse cenário. Eu sei que a gente não consegue esgotar tudo, isso aqui é só uma abertura. É um levantar questões que nós queremos responder juntos. Mas nós precisamos de uma política nacional de cuidados continuados, porque para envelhecer é preciso cuidado. E aí eu convido todos vocês a entrarem no site da frente, verificarem se a sua instituição já está lá, se o seu cadastro está atualizado, a baixar os documentos e materiais que nós já construímos, a fazer contato conosco, a mandar as suas perguntas e a segurar um na mão do outro, porque só assim nós vamos conseguir, de fato, construir uma lógica de um ILPI mais forte, de um ILPI para todos, reconhecendo que a vida de toda pessoa idosa institucionalizada importa e reconhecendo que fortalecer é um trabalho para ser feito em grupo. Muito obrigada. Aqui eu agradeço a equipe da Frente Nacional, responsável pelo projeto, né? Agradeço ao SEBRAE Rio Grande do Sul, ao SEBRAE Minas Gerais, as instituições que estão nos apoiando, a SBGG Rio Grande do Sul, a SBGG Minas Gerais, ao Sindiospa e ao CEMAIS. Muito obrigada. Com você, Marcos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito obrigado, Carla. Fantástico a sua apresentação. Vai dar para nós uma oportunidade muito bacana de discorrer agora sobre esse tema. E eu quero chamar a atenção sobre a frase que a doutora Carla colocou. Para envelhecer é preciso cuidado. E é sobre isso que nós vamos falar
sobre essa questão de gestão, de cuidar de pessoas, cuidar desses nossos residentes. Só para informações básicas, primeiro para dizer que nós temos a honra de dizer que temos mais de 320 inscritos neste momento, com a participação ativa agora de mais de 100 pessoas nessa live, e eu queria agradecer a todos vocês, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de todo o Brasil, que agora estão participando desse momento. Para quem pôde assistir, então, a apresentação da Carla, a ideia do Sebrae e da Frente Nacional é agora criar um painel com especialistas, com pessoas que trazem uma bagagem, uma informação muito bacana. E eu espero a gente poder aqui discutir com essas 3 instituições, mas principalmente com essas 3 pessoas que têm uma experiência muito grande de sucesso, de excelência em gestão, que vocês possam absorver conhecimentos. O tempo todo nós vamos ter oportunidade, vão acompanhando aí no chat, do lado direito de vocês, o Vitor, que está coordenando essa nossa atividade aqui na live, o Vitor vai colocar para vocês um link. Esse link é muito importante. Fiquem todos até o final desse evento. São 107 agora, 107 pessoas que estão assistindo. Fiquem porque vocês vão ter um brinde, um presente para todos vocês. Primeiro, em se cadastrar, preencher o formulário. A partir do momento, você que está assistindo, preenchendo esse formulário, o Sebrae, não só o Sebrae Minas, Rio Grande do Sul, mas para todos aqueles inscritos de todo o Brasil, terão acesso a um curso de gestão de pessoas e a um curso de finanças, totalmente gratuito, para vocês que estão aqui nessa live, se inscreverem nesse link que o Vitor já está colocando para vocês aí no chat, para vocês entrarem. E mais importante, olha que bacana, vocês vão ter totalmente acessível a qualquer ILPI, seja pequena, grande, média, seja filantrópica, seja privada, não importa a sua ILPI, aí em qualquer lugar do Brasil, seja Rio Grande do Sul, Minas Gerais, em qualquer lugar do Brasil, há um autodiagnóstico. Olha que bacana. Vocês respondem a esse autodiagnóstico e esse autodiagnóstico customizado para a sua ILPI, você vai receber um relatório te ajudando a entender sobre as questões de gestão, sobre as questões de pessoas, de processo. Então agora, pessoal, eu vou apresentar os nossos 3 convidados, um a um, Andréia, Luciana e William, eu vou entrar em detalhes a cada um. O William vai me permitir eu ser cavalheiro, vou começar com as mulheres, então. Vou começar pela Luciana Bertolini. Sempre. Vou começar com a Luciana Bertolini, que ela é gerente geral do Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, aqui em Minas Gerais. Eu também falo de Minas Gerais, estou na cidade de Governador Valadares. A Luciana está lá em Belo Horizonte. E o Núcleo Assistencial abriga 3 entidades importantes: a Casa da Esperança, que é uma ILPI, a Casa do Caminho, que é um acolhimento de crianças, adolescentes e adultos, e a Escola Especial Sérgio Pacheco, que a Luciana vai agora discorrer um pouquinho sobre cada uma dessas entidades, importantíssima entidade aqui em Minas Gerais, e ela vai dar essa experiência para nós. Então, para começar, Luciana, eu queria que você contasse um pouquinho quem é você, contasse um pouquinho sobre o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, ou até a sua chegada, e o que vocês estão construindo. Depois nós vamos entrar um pouquinho mais detalhes sobre a gestão dela, mas eu queria que você falasse de você e do Núcleo Assistencial Caminho para Jesus e das entidades que estão abrigadas nela. Seja muito bem-vinda, Luciana, obrigado pela sua disponibilidade, tenho certeza que a sua experiência vai nos enriquecer muito, e há mais de 110 pessoas agora aqui nessa live. Sensacional. Seja bem-vinda, Luciana. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os colegas da mesa, Andréia, William, bom dia a todos os participantes. Obrigada, Carla Giacomini, pela excelente e brilhante explanação. É sempre muito motivante ouvir, né, a Carla falando. Ela é uma grande inspiradora nossa aqui em Belo Horizonte. A gente tem a graça de poder falar que ela está na nossa cidade, então isso faz com que a gente fique um pouquinho mais perto dela. Mas hoje em dia as redes sociais elas estreitam qualquer tipo de relacionamento e de contato. Então, meu acalentoso bom dia a todos. Então, eu vou falar um pouco da minha trajetória até chegar no núcleo. Eu me enquadro dentro de um dos perfis que a Carla falou. A minha formação é assistente social, eu sou bacharel em serviço social pela PUC Minas, em Belo Horizonte. Tenho especialização em gestão de assistência social
gestão do Sistema Único de Assistência Social, tenho especialização em atendimento integral à família e, recentemente, concluí uma especialização em gestão de pessoas. Eu tenho uma trajetória de assistente social de ponta no Vale do Jequitinhonha, mais de 7 anos, no interior de Minas, na ponta, atuando em CRAS, CREAS e nas secretarias municipais de assistência social de 3 cidades mineiras. E minha trajetória no terceiro setor, ela vem do SEMAIS. Então, eu posso falar com muito orgulho que eu sou uma ex-SEMAIS, uma sempre SEMAIS, que é uma instituição de fortalecimento do terceiro setor em Belo Horizonte. E eu tive a graça de poder participar de um projeto, dentre tantos projetos no SEMAIS, de um projeto de fortalecimento da rede das ILPIs, que eu acho que foi um grande divisor de águas para as ILPIs em Belo Horizonte. Eu tenho uma trajetória de 10 anos de SEMAIS e depois eu fui convidada em 2019 para assumir o Caminhos para Jesus. A princípio, convidada para assumir a gestão de acolhimento do Caminhos para Jesus, a gerência de acolhimento. E em março desse ano, fui convidada para assumir a gestão geral da instituição. O Núcleo é uma instituição com 52 anos de história. A nossa origem, ela se deu no acolhimento de crianças, adolescentes e adultos com sequela de paralisia cerebral. Hoje nós temos 80 pessoas com esse perfil acolhidos na Casa do Caminho, que é uma das nossas frentes. Nós temos também uma unidade de educação especial, que é a Sérgio de Freitas Pacheco, onde nós temos hoje, no turno da manhã e da tarde, agora um atendimento remoto, né? 230 assistidos, que também são acompanhados numa clínica que nós temos de atendimento multiprofissional. Então, esses 230, eles são assistidos por uma equipe multiprofissional externa, que é psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, e temos a unidade que é a ILPI, que a gente chama de Casa da Esperança. A Casa da Esperança, ela tem em torno de 31 anos dentro da história do núcleo, com seus 52 anos. Ela foi pensada para acolher a nossa acolhida mais velha da Casa do Caminho, que é a Maria Helena, que infelizmente ela faleceu ano passado, com 57 anos de idade. E hoje, na Casa da Esperança, nós temos 40 idosos, distribuído em grau 1, 2 e 3. Somos uma instituição parceira da Prefeitura de Belo Horizonte, uma das instituições parceirizadas. E dentro desse universo, eu atendo um público de alta complexidade nas 2 unidades que eu tenho, a ponto da gente ter dentro das nossas unidades acolhidos com ventilação mecânica. E essa esfera toda do núcleo, eu conto com uma gama de 380 funcionários para fazer com que essa máquina funcione nos seus cuidados plenos. Então, esse é um pouquinho do núcleo, falando bem rapidamente, tá? E é isso, Marcos. Excelente, um pouquinho não, é uma coisa super importante. Nós estamos falando de 230 mais 80 mais 40, nós estamos falando de 350 pessoas assistidas aí, e nós vamos falar um pouquinho mais, vou voltar com você, Luciana, daqui a pouco, para você nos contar a experiência na Casa da Esperança, com a LPI, com esses 40 residentes que você tem aí. Muito bacana a sua história, parabéns pela sua trajetória. Okay. William, ainda permitindo aqui, vou então ainda com as mulheres, vou para agora viajar ao Brasil. Olha que é bacana como a gente está no digital, né? Vou lá para o Rio Grande do Sul agora, saindo aqui de Minas Gerais, estou indo lá para o Rio Grande do Sul, vou encontrar a Andréia Scherf. Tá bom, Andréia? Tudo bem. Tudo bem, a Andréia é gestora da Dona Care, lar de idosos, e a gente quis fazer essa mescla aqui nesse nosso encontro, muito bacana. Então, vocês acabaram de ver uma filantrópica, agora nós vamos falar de uma ILPI privada. Então, vai ser muito bacana a gente conhecer, vocês vão adorar a história da Andréia aí, que sai um pouquinho vocês ouviram falando a Luciana sendo assistente social, né, e tendo toda essa trajetória. Vamos ouvir agora a história da Andréia. E aí, André, você também é assistente social? Conta para nós a sua história aí, que o pessoal está curioso para saber desse desafio que é ter uma ILPI privada, né? Ainda aí ter resultado, gerir esse negócio. Depois conta para nós sobre você
e sobre também a Dona Care, lar de idosos aí do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui te escutando. Tem muita gente, são 116 pessoas, de mais de 300 inscritos nesse nosso evento aqui. Muito obrigado. Bom dia, eu chamo Andréia Schieffi. Hoje em dia nós temos 13 LPIs privadas e é um prazer poder falar para vocês um pouquinho sobre a instituição privada, né? Então, eu sou fisioterapeuta de formação, tenho 21 anos de experiência como fisioterapeuta e tenho pós-graduação na área de respiratória e cardiorrespiratória. Então, desde sempre eu trabalhei com pacientes idosos, tanto em domicílio quanto em outras instituições e LPIs privadas, como terapeuta, trabalhei em hospitais, e eu sempre tive a ideia de ter uma LPI, né, porque eu já tinha passado por muitos lugares e sabia o que eu queria para a minha ILPI, um trabalho multidisciplinar, que atendesse todo e permanecesse com as qualidades de vida dele, que ele vem de casa ainda, né? E que o trabalho fosse um trabalho focado na atenção desse idoso em relação às necessidades dele daquele momento, e que o trabalho fosse sendo modificado conforme ele fosse melhorando ou piorando, mas focado no indivíduo único, né? Não como um indivíduo assim, uma instituição que trata todo mundo igual, assim. E é uma coisa bem particular, assim, tratando todo mundo conforme a sua necessidade, tá? E aí, então, eu comecei a ILPI faz 8 anos, junto com a minha sócia Renata, que também é fisioterapeuta, e tinha mais ou menos os mesmos ideais que eu. Então, a gente começou a convidar pessoas conhecidas também para vir agregar e somar o nosso trabalho, né? Como pessoas que a gente já tinha passado por várias instituições que a gente acreditava no potencial, né? Como profissionais que viam o indivíduo como um todo, né? E que a gente poderia fazer um trabalho multidisciplinar bem legal. Então, foi aí que começou a Dona Care, né? Há 8 anos atrás. Hoje em dia a gente está com essas 3 unidades, né? A gente abriu a nossa última unidade agora em 2021, no meio da pandemia, né? Já era um projeto, só que a gente não estava esperando a pandemia, né? E deu tudo certo, né? Está dando tudo certo. Hoje em dia a gente está com 75 pacientes nas 3 unidades, contamos com cerca de 65 funcionários e colaboradores, né? E a gente está bem feliz com o nosso trabalho, participamos como associadas do Sindicato das Clínicas de Hospitais de Porto Alegre, que é o Sindiospa, e também pertencemos a um grupo de diretorias que tem associado ao sindicato, que é o Modernidade. Bacana, André. Um pouquinho da... Bacana, André, ótimo. Você quer complementar? Desculpa. Não? André, então bacana, muito bom ouvir a história e a experiência de uma ILPI privada, saber da sua história, né? Você como fisioterapeuta e a sua sócia também. Interessante, e a gente vai daqui a pouco voltar a você para entender como é que esse modelo de gestão, os desafios que você teve. Vamos agora para o William, né, William? Pacientemente aí, meu jovem. Muito bem-vindo, William, é um prazer. O William é uma pessoa que tem uma longa história, eu quero que ele conte, uma carreira brilhante no meio privado, e que depois ele trouxe toda essa experiência dele da vida privada, não depois, mas durante e agora, depois, essa experiência da vida privada, de várias ferramentas de gestão, de várias informações que ele tem, trouxe então também para uma LPI filantrópica. No caso lá dos idosos, Clotilde Martins, da SSPP, Sociedade São Vicente de Paulo, né, aqui em Minas Gerais também. Voltamos lá do Rio Grande do Sul para Minas Gerais para bater um papo com ele. William Barbosa, fica à vontade aí para falar bastante sobre você, William, para falar também sobre o nosso querido Lar dos Idosos Clotilde Martins, e sobre a Sociedade São Vicente de Paulo, que é
enorme, né, em termos de Brasil. Você fica à vontade para falar um pouco sobre tudo isso. O William, que hoje é presidente, está, né, como presidente da Lar dos Idosos Clotilde Martins. Então, nós estamos pegando uma gerente geral, estamos pegando uma proprietária, gestora, estamos pegando um presidente. Então, esse painel ampliando aquilo que a Carla falou, né, William? Então, sinta-se à vontade, muito bem-vindo, obrigado por dispor do seu tempo e mais de 120 pessoas aqui te assistindo, é um prazer te ouvir. Muito bem, bom dia aos colegas, às colegas, bom dia a todos que estão participando aí conosco aí nesse encontro, e poder falar depois da Carla fica muito mais fácil, né? E depois da Andréia, da Luciana também, dando aí o seu depoimento de vida aí, e a continuidade do trabalho que elas estão seguindo. No meu caso, eu me formei na parte de técnico mecânico, que era a minha intenção trabalhar sempre em mineração, e nesse desenvolvimento aí de trabalho durante esses 30 anos na empresa, foi um pouco na MBR e logo depois na Vale, e eu acabei fazendo também administração de empresas. E a gente adquiriu muitos conhecimentos aí, principalmente nessa parte de gestão, né, fazendo treinamentos na Fundação Cristiano Ottoni, no processo aí de qualidade, onde eu fui facilitador de qualidade durante 3 anos, ajudando a implantar essa questão do CCQ, né, do TQC, do 5S, e realmente isso fez a diferença e praticamente nós deixamos a empresa toda aí, vamos dizer assim, com o conceito de Kaizen, que, para quem não sabe, é um processo de melhoria contínua, e a gente trouxe isso para a vida da gente. É tanto que, assim que eu me formei, continuei trabalhando, aí os cargos vão aumentando de responsabilidade, e com isso em 1985, eu me ingressei na Sociedade São Vicente de Paulo, até porque, conversando com pessoas, me mostraram o que era, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero dedicar parte do meu tempo, doar parte do meu tempo, para pessoas que realmente precisam de resgatar a dignidade, resgatar a vontade de viver, entender o que é qualidade de vida, o que é poder servir a sua cidade, a sua família, seu estado, seu país. E parece que eu me dei bem, porque eu gostei muito, e daí em diante começamos a trabalhar. Aí, quando foi lá em 2011, eu já tinha programado, né, me aposentar em 2011, até porque eu queria pegar parte, enquanto tivesse ido com vontade, com saúde, com idade, para poder dedicar um trabalho à sociedade. Aí que eu escolhi mesmo, falei assim, olha, eu quero trabalhar com lar de idosos, só que eu não sei nada de lar de idosos, eu sei o que é assistir família, eu sei o que é entrar numa casa, eu sei o que é fazer uma sindicância, quem é vicentino sabe o que eu estou falando, propor ajuda junto com a família, entendeu? Buscar alternativas de mudança de vida e tudo mais. E aí eu encontrei o Lar dos Idosos Clotilde Martins. Esse lar ele foi criado por vicentinos em 1937, mas registrado lá em 1973. E, concluindo tudo que foi falado em termos de gestão, são vicentinos que entraram com a cara, a coragem, com a vontade e com aquela certeza de que estaria fazendo bem. Então, às vezes não tinha que comer, não tinha que ou comia, ou almoçava ou jantava, não tinha que fazer isso. As pessoas tinham que servir de voluntário para dar banho, para poder cuidar, para dormir. Ou seja, você vê a evolução, o que é realmente um lar de idosos filantrópico, tá? Por ser filantrópico, as pessoas acham que tudo tem que entrar de graça, tudo tem que ser de doação. Então, essa cultura que nós estamos tentando mudar dos nossos colaboradores. Então, muita gente acha, lar de idosos. Gente, lar de idosos, você tem que entrar dentro dele, ficar uma semana, e você conhecer o que é um lar de idosos. É como se fosse uma empresa. Se você quer bons resultados, tem que preparar pessoas. Aquelas pessoas que você tenta colocar numa forma produtiva e ela não consegue, você tenta, ela não consegue, infelizmente você tem que buscar pessoas que possam realmente colaborar para o resultado melhorar, que
que nada mais é do que a qualidade de vida, a longevidade dos residentes que ali estão. No caso do Clotilde Martins, são 35. Vocês imaginam que lar de idosos em Belo Horizonte, da sociedade, são 14. Dos 14, 13 são conveniados com a Prefeitura de Belo Horizonte. No Brasil, são 600 lares. Então, olha a quantidade de gente que a sociedade emprega e a quantidade de idosos que a sociedade cuida. E se não tiver uma gestão, se não tiver uma forma de enxergar a questão de qualidade de vida, a questão de segurança, a questão de segurança física e patrimonial, todos esses cuidados que a Carla colocou aí de forma esplêndida e bastante pontual, que ela realmente deu uma sacudida. Vamos botar todo mundo para fazer uma tempestade de ideias aí em cada obra sua aí, para ver realmente o que está faltando, aonde nós estamos querendo ir. Então, essa foi a vontade que eu tive. Falei, gente, eu vou entrar lá, mesmo sabendo que todos os lares Vicentino são 2 anos que a diretoria fica, com direito, se desejar a reeleição, por mais 2 anos. Mas não é tempo suficiente para mudar a cultura, que é um dos maiores problemas que nós temos hoje, é a questão de cultura. Eu acredito que Andréia e Luciana passam por esse mesmo tipo de problema. Eu tenho certeza que elas vão colocar alguma coisa nesse sentido. Aí, quando você acha que está tudo bacana, vem a outra pessoa. Será que ela começa tudo de novo ou dá continuidade? As pessoas têm que entender realmente que precisamos hoje de entender o que é governança. Então, essa colaboração minha, que eu tento colocar em prática aí, todo esse conhecimento que a gente adquiriu, para tentar mudar a cultura, colocar ferramentas de gestão, é exatamente para quê? Para dar mais qualidade de vida, conforto, porque luxo, a gente não busca luxo, a gente busca conforto, segurança física e patrimonial. Ok? Eu acho que eu não vou estender mais, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, bacana. Vocês já puderam sentir agora, nesse painel, como a gente vai ter informações riquíssimas, né? Muito importantes para todos nós. E eu vou voltar para a Luciana, seguindo a ordem. A Carla colocou na apresentação dela, né, 4 pontos importantes, que seriam a própria ILPI, gestão, pessoas e processos. Então, quando a gente fala de gestão, pessoas e processos, está intimamente ligado ao motivo desse nosso encontro que o SEBRAE e a Frente Nacional quiseram provocar, trazendo nessa primeira informação que a Carla falou conosco, mas agora eu gostaria que você falasse, você como gerente geral, Luciana, do Núcleo Assistencial Caminho para Jesus, obviamente você vai poder focar um pouco mais Casa da Esperança, porque essas 121 pessoas que estão nos assistindo são de ILPIs, mas fique à vontade de falar das suas experiências de gestão, inclusive o que foi a sua maior referência, o que fez, vamos dizer, uma mudança, porque você falou muito bem, você veio de ser mais, e agora em 2019 você é colocada nesse desafio, né? De cuidar de mais de 300 pessoas, de ter mais de 300 funcionários, quase 400. Então, quais são as ferramentas que você usa? É interessante para que uma pequena ILP fale, isso não funciona para mim, porque a Luciana está falando de uma coisa muito grande. Não, mas aí eu queria que você falasse exatamente essa sua experiência, Luciana, de cuidar na Casa da Esperança, que são 40 residentes. Então, já não é uma coisa enorme, é uma coisa que tem que ser tratada funcionalmente, de forma... Então, fala para nós da sua experiência, então, das experiências que o Núcleo Assistencial Caminho para Jesus, aqui em Minas Gerais, tem com relação à Casa da Esperança, que cuida de 40 residentes. Fica à vontade, Luciana. Então, Marcos, o meu grande desafio quando eu vim para o núcleo foi justamente a facilidade de lidar com pessoas, tanto os acolhidos quanto os nossos empregados. Isso já estava na minha essência de formação. Então, eu posso falar que eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com pessoas, com conflitos, de fazer mediação, mas uma necessidade emergencial que eu senti foi de aprofundar um pouco mais o meu conhecimento na gestão de pessoas. Sim. Porque eu acho que a base de qualquer qualidade do atendimento, ela parte do princípio de você ser um bom líder no quesito pessoas. Então, como a Carla mesmo falou,
para mim, uma boa gestão, ela está na associação desses 3 fatores, que é o planejamento, que é o processo e que são pessoas. Eu falo que quando a gente vai partir do princípio de um planejamento, eu costumo falar isso muito com a minha equipe. Anualmente, a gente precisa arrancar o telhado da minha ILPI e fazer um raio-x dessa minha ILPI olhando por cima. É tal da caixa preta que a Carla falou, né? Abrir a caixa preta. Mas quando eu abro essa caixa preta no meu campo de visão horizontal, eu só vou enxergar necessariamente o que está à minha frente. Então, o meu ponto cego, ele pode ser um grande dificultador nessa minha gestão. Então, o que eu oriento as pessoas, a minha equipe, o que eu tento fazer sempre? Olhar por cima, arrancar esse telhado e fazer um raio-x de cima, que aí eu consigo verificar aonde estão os meus pontos de vulnerabilidade, aonde estão os meus pontos mais fortes, e aí sim fazer uma associação. Esse é o seu planejamento, então, que você está explicando. Esse é o meu planejamento. Eu penso também que a boa gestão, ela está na delicadeza de você tornar os problemas tão interessantes ao ponto das soluções desses problemas serem construtivas, onde todos vão querer lidar sempre com ele. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Legal. Os problemas, eles têm que ser... Eu não posso encarar os problemas como um problema que ele vai me desmotivar. Eu tenho que fazer daquele problema, né, um ponto de desafio para mim. Ele tem que se tornar tão interessante, né, que a solução dele vai me servir como um dos pilares do meu planejamento, da minha gestão. O gestor, ele tem um papel fundamental na questão de motivação da sua equipe. Não adianta eu falar de cuidados, né, se eu não tiver uma equipe motivada. Certo. Se eu não tiver uma equipe que caminha na mesma direção, né, que os gestores. Então, eu falo que primeiro eu cuido da minha equipe, depois eu cuido dos meus idosos. Quem cuida dos idosos não sou eu, quem cuida dos idosos são a minha equipe. Então, a minha obrigação é cuidar da minha equipe. É ser uma gestora que tem um olhar, né, e eu falo que isso é o meu lema. A minha gestão aqui no núcleo, ela tem um lema, que é a gestão com o olhar humanizado. Eu costumo falar muito com a equipe, eu não quero deixar legado aqui. Eu não vim para o núcleo para deixar legado, eu quero deixar estrutura de trabalho. Então, a todo momento, a gente quebra paradigmas da síndrome de Gabriela. A síndrome de Gabriela, eu acho que é algo presente em todas as ILPIs, é cultural. E mudar cultura é algo muito difícil que você não faz do dia para a noite. Verdade. Para mudar cultura, primeiro você tem que ganhar pessoas. Então, eu falo que o princípio básico da minha gestão, primeiro é olhar para as pessoas. E em cima desse olhar para as pessoas, aí sim fazer um planejamento estratégico, um planejamento, um plano de voo, tá? Certo. Um plano de voo ao longo dos meus 365 dias, em cima e com a minha equipe, tá? Bacana. Então, assim, eu acho que é um pouco disso, é realmente abrir essa caixa preta, certo? Tá? Buscar conhecimento, e o conhecimento pode ser buscado não é em grandes cursos, né? São em pequenos cursos, são em pequenas lives, ouvindo mais pessoas, estando com mais pessoas, trocando experiências, e algo que eu tenho certeza, que em Belo Horizonte foi de fundamental importância de divisão de águas, foi a união das ILPIs, através dessa rede que foi formada. Eu falo isso com propriedade, porque eu lido aqui com 2 outros públicos distintos. É a ILPI, como os idosos, adultos com deficiência e crianças e adolescentes com deficiência. Muito bom. São segmentos distintos e é onde eu percebo que tem uma maior união, tá? Uma maior articulação, é a das ILPIs. Muito bom. Luciana, bacana, você então foca bastante a questão da gestão das pessoas, e você falou muito bem, né? Quando abre-se a caixa preta, como a Carla falou, quando tem um acidente, a primeira coisa que se procura a caixa preta, né? Provavelmente você chegou em 2019, você abriu a caixa preta e
a partir das pessoas, você começou a planejar. E o que é muito bacana é que sem medo de enfrentar problemas. Né? Os problemas são motivadores para as suas próximas ações. Então, muito bacana essa linha. Então, o seu foco é bastante em pessoas e o planejamento para te assessorar. Andréia, vamos aí de novo para o Rio Grande do Sul. O chimarrão está quente aí ou a cuia já esfriou? Andréia, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, tô perguntando se o chimarrão tá quente, se o chimarrão tá quente aí. Não deu tempo hoje para o chimarrão. Vamos lá, Andréia. Então, nessa mesma linha que eu perguntei, para você eu quero fazer uma pergunta ainda ligada à gestão, mas você é ainda mais desafiadora, porque você está em 3 instituições, que a sua instituição como sendo privada, né? Você agora em plena pandemia, como empreendedora, né, desafiando as próprias leis naturais de todo mundo recolhido, você está investindo, né? Está abrindo mais uma ILPI. Então, conta para nós, então, das suas experiências, inclusive dos seus insucessos, dos problemas que você teve e como é que você enxergou para você ajudar todo esse Brasilzão, 125 pessoas nesse momento nos assistindo, né? Lembrando aí que a Luciana falou de conhecimento e informação. Pessoal, tá aí no chat aí o link, né? O Vitor já disponibilizou para vocês do autodiagnóstico. Esse autodiagnóstico é customizado para a sua ILPI, grátis, basta você só ter o trabalho de preencher, né? Porque você vai ter um relatório de uma devolutiva. E com isso, você já está também podendo depois se inscrever para um curso de gestão de pessoas e finanças, como a Luciana falou, buscar conhecimento, isso é importante. Então vamos lá, Andréia, conta para nós desse seu arrojo aí de abrir uma ILPI, mais uma privada, em plena pandemia. Deve estar sendo um negócio bacana, né? Então, você está pelo menos satisfeito. Então, conta que gestão é essa, os tropeços que você deu, como é que você chegou aqui? Por favor. Eu vou contar. Pô, nós estamos te ouvindo, só saiu a sua imagem, Andréia. Talvez eu vou contar um pouquinho para vocês e acredito que vou deixar vocês um pouquinho mais surpresos, né? Pois não. A questão da minha ILPI, né? Como eu contei para vocês, eu tinha experiência da saúde, mas eu não tinha experiência nenhuma em gestão, né? E aí, quando eu me deparei com pessoas, eu tomei tudo, né? Então, relação a lidar com as pessoas, né? Eu sabia lidar com as famílias, mas eu não sabia lidar com os colaboradores. E isso, para mim, foi um balde de água fria, né? Muitas vezes pensei até em desistir. Eu disse, não, mas espera aí. Né? Se eu me dispor a aprender, né, a lidar com as pessoas, eu acho que a coisa vai começar a fluir, né? Que eu não vou ser tão, vamos dizer, só a minha opinião, né, para tentar aprender um pouquinho sobre gestão. A minha sócia, ela já tinha passado por experiências em gestão, mas eu nunca tinha passado, né? Foi aí que eu comecei a abrir a minha caixa preta, né? Porque você buscou o Sebrae, a gente então. também tem que estar disposta a abrir a nossa caixa preta para saber onde estão os nossos erros. Busquei o Sebrae em 2015, né? Porque eu tinha uma dificuldade enorme em lidar com os colaboradores, com os funcionários, né? Eu achava que a minha visão de como que tinha que estar o paciente, de como que tinha que ser as rotinas, era a única que prevalecia, né? E isso era uma coisa muito difícil, né? A dificuldade de ouvir as pessoas era muito difícil para mim, né? Então, o que eu comecei a ver? Né, as colaboradoras se queixarem de coisas simples, né? Tá difícil de trocar a Dona Maria na cama. E aí eu comecei a acompanhar as rotinas para ver onde estavam os problemas, né? E para isso você tem que abrir, né, a sua visão, né? Não só como empresária do ramo particular, né? Como que abrir a sua visão de melhorias também. Né? Porque se eles estiverem descontentes, com dor, não vão conseguir te atender, não vão conseguir atender o paciente, não vão conseguir
vamos dizer assim, ó, o paciente particular aqui, ele tem que anotar numa comanda, vamos dizer, quantas fraldas a dona Maria usou no dia, né? E se esse colaborador ele não está engajado contigo, daqui a pouco ele vai anotar 3, né? E tu vai ficar no prejuízo de outras, né? Então, às vezes, tu tem que facilitar também para o colaborador sistemas, né? Planilhas, né? Para ele poder andar junto contigo e não abaixo de ti, entendeu? Isso que a gente aprendeu bastante com o Sebrae. Sim. Andréia, e comenta conosco sobre esse desafio de ter aberto, então, mais uma ILPI agora em plena pandemia. Em relação a... Nós estamos tendo problema, Vitor, de sinal da Andréia, né? Eu não ouvi a tua pergunta. Andréia, eu acho que seria bom, talvez, você tirar um pouco a sua imagem para a gente tentar, porque está cortando muito o seu áudio. Tira a sua imagem e vamos ver se melhora o seu áudio. A sua internet está com problema. Vitor, você está aí no back-office para nós, Vitor? Ô, Paulo, acho que a internet da André, ela tá bem ruim, ela até caiu agora e pode seguir, ela deve tentar reconectar. Tá, então, enquanto a Andréia se reconecta, está conectando aí, ela saiu da sala, enquanto ela se reconecta, eu vou passar a palavra para o William, para você, pois então, já começou falando de uma coisa super importante, você falou sobre mudança de cultura, né? E você que vem de uma instituição que é um verdadeiro ícone, a Vale, né? Como são anos e anos construindo cultura, né? E ainda mais numa área de mineração, que é muito, muito delicada, com relação principalmente à opinião pública e tudo mais. Então, eu queria ouvir de você, William, sobre como é que você hoje aplica todo esse seu conhecimento, essa ferramenta de gestão, como é que você aplica. Andréia, daqui a pouco a gente volta para você, tá bom, querida? Sua internet caiu aí, a gente volta para você. Estou agora aqui com o William. Aí, William, como é que você aplica isso no lado dos idosos, Clotilde Martins, por favor? Olha, Marcos, deixa eu te falar uma coisa, para todo mundo entender. Às vezes você está dentro da empresa, você recebe para aquilo, as pessoas que estão lá, elas estão com um propósito, e esse propósito dá resultado para você realmente ter novas oportunidades, reconhecimento e até oportunidades de crescimento dentro da empresa. Então, as pessoas têm um olhar diferente. É tanto que eu tentei usar um GUT, tá certo? Aí, quando eu falei dessa ferramenta para a turma lá, tal, pessoa, o que vem a ser isso? Aí eu comecei a explicar tal, eu já entendi. Aqui nós não podemos aplicar GUT por enquanto, nós vamos ter que fazer o que precisa ser feito. Como diz a literatura, o que tiver boiando lá, meu filho, incomodando, vamos tirar isso daqui, vamos resolver rápido o que precisa resolver rápido, e os maiores problemas a gente vai deixando, dependendo da urgência que a gente fizer. No caso, eu fazendo, vi o que era, e trabalhava item a item. Aí a Luciana falou da matriz SWOT aí, né? Uhum. A questão da força, das fraquezas, oportunidade e tudo mais. Eu falei, gente, realmente, eu parei, eu fiquei aqui umas 2 semanas observando tudo que acontecia dentro do lar. Até porque eu não entendia muito. Certo. Aí, desde a estrutura física, desde da forma das pessoas trabalharem, das pessoas se comunicarem, no nível de ruído que tinha dentro do ambiente, nós estamos falando aqui em clima organizacional, as facilidades que tem dentro de lares, com certeza, eu desafio qualquer um dos lares vicentinos, aí, uns lares filantrópicos, falar que não tem ruído dentro dos lares, porque eu não sei porque onde tem tanta fofoca, tanta vontade de expor o outro, aquela questão toda. Então, foi uma das primeiras coisas que o nosso exemplo foi isso. Gente, chamei as pessoas que são de confiança, né, que seria a enfermeira que cuida de toda a parte de cuidadores, técnicos e tudo mais, chamei a psicóloga, chamei a assistente social, vamos conversar aqui, e o coordenador. Então é o seguinte, olha, não dá
para continuar a trabalhar num local onde as pessoas não estão felizes. Pessoas felizes, obviamente, produzem mais. Então, nós começamos exatamente a Luciana aí. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, eu posso dizer que eu tenho uma experiência muito grande nesse sentido, que passaram na minha mão mais de 900 pessoas nesses 30 anos. Tinha pessoas que hoje são gerentes dentro da Vale, aquela questão toda, e a gente sabe que quem tem ouvidos que ouçam e quem quer realmente caminhar aqui, usa suas próprias pernas e traça o seu próprio caminho. William, interessante, né, William? Mas, que diga. Vocês três estão abordando o mesmo ponto. Então, a Luciana começa falando, né, que é característica dela e que gestão de pessoas faz a diferença. Vem a Andréia, reforça que ela sabia ser fisioterapeuta, mas ela não sabia gerir, e ela começou com a gestão de pessoas, entender as pessoas, e você vem e coloca esse ponto. Então, gestão de pessoas, como é importante. E quando vocês falam em gestão de pessoas, vocês estão dando um foco muito grande para os colaboradores, né? Escutar, não só escutar, mas ouvir o colaborador. Então, pode continuar. Eu queria só reforçar para essas mais de 130 pessoas que estão nos ouvindo, que vocês, sem combinar, né? Não houve uma combinação, mas os três estão falando que o ponto de partida é a gestão de pessoas. Pode continuar, amigo, desculpa. A questão é a seguinte, Marco. Andréia e Luciano. É impossível ter resultado diferente fazendo da mesma forma. Então não adianta eu querer resultado, eu tenho que ver por que não está dando resultado, onde está o problema. Onde que falta treinamento, onde que falta conhecimento, onde falta maiores cuidados. Porque eu consegui colocar na cabeça das pessoas diretas do lar. Falei, gente, enquanto vocês não acreditarem que o problema é do supervisor, é do gerente, achando que o problema é do cuidador, ou é da cozinheira, ou é da lavanderia, se a gestão está toda na sua mão. Como é que você quer cobrar de uma pessoa se ela não sabe nem o que realmente ela está fazendo? Ela não faz nenhuma análise de risco do que ela está fazendo. A André acabou de dar um exemplo aí, a pessoa não sabia nem virar um idoso na cama. Imagina levantar, dar banho. Imagina colocar e tirar de uma cadeira. Ela pode acidentar, como pode acidentar o idoso, o nosso residente? Verdade. Então, se ele é o nosso foco, se o idoso ele é o nosso objetivo, o nosso bem maior, é o nosso maior patrimônio, depois do nosso recurso humano, que é o patrimônio humano, que fala que é a questão da gestão emocional também de cada um deles, Verdade. Você não consegue mudar nada. Então não adianta você colocar nenhuma ferramenta se essas pessoas não acreditam nem elas mesmas. Elas não sabem qual que é a visão, qual que é a crença que tem dentro daquela instituição que ela está trabalhando. Então tem que deixar isso bem claro para ela. Ela tem que entender o que é valor, o que é crença. Ela tem que ter uma visão, onde que ela quer chegar e estratégias, como é que vai fazer para chegar. O que nós temos que fazer? Quando você tem lá um GUT, quando você usa lá uma matriz de SWOT, você está querendo fazer o quê? Você está querendo fazer nada mais, nada menos que um planejamento estratégico. Entendeu? A primeira coisa que você tem que fazer é conhecer, você tem que ter uma visão holística da coisa. Não adianta você entrar, achar, eu só tenho 2 anos, eu vou ter que tocar do jeito que está aqui. Não, tem oportunidade. A Luciana foi muito clara mesmo. Ninguém quer deixar legado mais, nós estamos querendo deixar mudança de cultura. Nós estamos querendo deixar gestão. Para quê? Para ter governança. Para ter governança. Certíssimo. Dar continuidade. Certíssimo. Okay? Certíssimo. Certíssimo, William. Muito bom. Acho que a Andréia está tentando voltar. Ela por vezes entra e cai, né? Vamos tentar aguardar a hora que ela voltar. A gente volta para conversar com ela. Ela está, acho que, entrando aí novamente. Se ela conseguir entrar, a gente volta a conversar com a Andréia. Mas, Luciana, pegando esse gancho, então, já que olha só como a gente está muito... Andréia voltou, né, Andréia? Mas já saiu também de novo. Estou vendo aqui que já saiu. Luciana, você fala em gestão de pessoas, Andréia fala, William fala, aí vocês falam de abrir a caixa preta, a primeira coisa que fazer, depois de ter essas pessoas bem geridas, é fazer um bom planejamento. Mas e aí? Como é que a coisa acontece? Porque quantas vezes a gente vê uma ILPI ou consegue de forma voluntária ou contrata uma consultoria, faz um planejamento, mas fica no papel. O que você faz, então, Luciana, aí no Núcleo Assistencial Caminho para Jesus, para que essa gestão de pessoas que você se cuida muito dela
E essa questão do planejamento que você abriu a caixa preta e planejou, o que você faz para isso acontecer? Conta para nós. Então, Marcos, eu acho que o princípio é você trazer as pessoas para junto. Então, quando você traz a pessoa, ela entende a filosofia da sua natureza de trabalho, isso abre um campo de visão maior. A primeira coisa que eu fiz quando eu assumi aqui no Núcleo foi fazer uma reunião presencial em grupos pequenos com os 380 colaboradores. E eu expliquei para eles, muitos já sabiam, mas não com riqueza de detalhe, a natureza do terceiro setor. Né? Então, o que é o primeiro setor, o que é o segundo setor, o que é o terceiro setor? Então, nós focamos, né, voltamos a nossa lupa completamente para o terceiro setor. Como que esse terceiro setor sobrevive? Aonde que esse terceiro setor está inserido? Eu não estou aqui para fazer caridade. Caridade foi lá no princípio. Eu estou aqui para garantir direitos. E para garantir direitos, eu tenho que ter colaboradores que tenham um DNA diferenciado. Porque isso aqui é uma empresa, igual o William colocou muito bem. Todos os nossos direitos trabalhistas são preservados. E ai do dirigente que não fizer isso, né? Nós sabemos, ele responde legalmente e civilmente por isso. Então, nós que estamos aqui dentro, no meu cargo para baixo, todos nós estamos aqui doando a nossa mão de obra. Mas essa mão de obra, ela é diferente da mão de obra de uma pessoa que trabalha em uma instituição privada com fins lucrativos. Então, o meu colaborador, ele tem que ser um colaborador que tem um DNA diferenciado. E aí, como que eu coloco essa prática de gestão? Né? Eu faço um planejamento administrativo, criando metas. Eu acho que você fazer o seu plano de trabalho sem estipular metas, né, aonde vai ser a virada? Eu faço um planejamento para que eu tenha um plano de cuidados com os meus idosos e, para isso, eu vou investir na educação continuada dos meus cuidadores, do meu técnico de enfermagem, da minha equipe multiprofissional. Então, aqui no Núcleo, nós temos do médico geriatra, né, até eu tenho médico geriatra, fisioterapeuta respiratório, fisioterapeuta motor, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, eu tenho uma gama de funcionários, uma gama de uma equipe multi que trabalha com esse idoso. Mas esse trabalho, ele tem que ser da equipe multiprofissional ao cuidador que operacionaliza a troca da fralda, que operacionaliza a mudança de decúbito, né? Então, eu acho assim, para a gente poder fazer com que um planejamento seja efetivo, eu preciso trazer as pessoas para caminhar junto comigo e eu preciso estipular metas. Tudo aquilo que eu planejei, eu tenho que ter o cumprimento dessas metas. Eu quero uma educação continuada. Qual que é o prazo que eu vou executar esse planejamento de educação continuada? Eu vou investir em projetos de qualidade de vida do idoso no quesito lazer. Né? Qual que é o prazo que eu tenho para receber esses projetos, para entender o custo desses projetos, para operacionalizar esses projetos? Quanto tempo vai durar esse projeto? É um projeto de médio, curto, longo prazo? É um projeto contínuo? É um projeto pontual? Então, eu acho que trabalhar com metas é fundamental. Então, a meta você coloca ela no tempo, o que ela deve ser, como ela deve ser, qual o prazo tem que ser atendido, está muito claro, bacana. Então, as metas são uma das formas que você tem para poder pôr a mão na massa, para que aquilo que você geriu bem as pessoas, fez o planejamento, então, estabelecimento de metas é que te ajuda a você executar. Você incentiva nessa obtenção de resultados, essas coisas? Você cria algum incentivo? Olha, eu tento buscar muito a questão da valorização do profissional. A valorização do profissional dentro da instituição. Mas financeira, essa valorização ou não? Existe um reconhecimento financeiro nenhum? Não, a gente tem, né? Igual, por exemplo, o Núcleo está passando agora por uma reestruturação, nós estamos fazendo o plano de cargos e salários. Tá? Nós temos uma empresa parceira, que estamos agora no processo de finalização. Então, isso já é uma forma que a gente vai operacionalizar a partir de 2022, mas isso depende de vários fatores. Como qualquer instituição filantrópica, nós sobrevivemos 100% de doações. Hoje, o que representa a nível estatístico a contrapartida que eu tenho de poder público
equivale a 6% da minha despesa dentro da instituição. Então, 94% do que sustenta essa instituição são doações de pessoas físicas, tá? Mas nós temos um plano de cargos e salários, que é uma política que a gente está implantando dentro da empresa, uma forma de motivar. Mas eu vou dar exemplos pequenos que eu tive muito sucesso durante a pandemia. E nós estamos, mas eu digo assim, no período mais crítico da pandemia. Eu tive 2 surtos de Covid dentro da Casa da Esperança, tá? Onde é a minha unidade dos idosos. Certo. E nós desenvolvemos um projeto que é Cuidando de Quem Cuida, durante esse período da pandemia. Então, eu cuidava do cuidador, para que esse cuidador, para que essa equipe cuidasse do idoso. Então, nós fazíamos cafés diferenciados para eles, a gente proporcionava um café diferenciado, nós fazíamos sorteios de brindes. Que bacana. Tá? Então, nós tentamos motivá-los de diversas formas. Claro, né? Várias valorizações, como você falou em valorização, ficou claro agora. Várias valorizações. Parabéns, muito bom, Luciana, muito bom. André, já que você conseguiu voltar, vamos ver se agora a conexão vai ficar boa. Você está me ouvindo bem aí, Andréia? Te ouvindo bem, não sei se tu está me ouvindo, mas... Agora sim, tá, tô ouvindo bem. Nós estamos falando, Andréia, quando você caiu a sua conexão, mas deu para te ouvir bem, que interessante que, Luciana, você e o William, todos tocaram no mesmo ponto, gestão de pessoas. Você até particularmente dizendo que teve que mudar, até você mesmo, o seu jeito de ser, para poder conseguir gerir. Você tinha toda a experiência de cuidados como fisioterapeuta, mas aí teve essa mudança sua, no sentido de ser gestora. E aí você achou que gestão de pessoas era importante. O William e a Luciana frisaram que não adianta só você também ter uma equipe bem gerida de pessoas, colaboradores e todas as pessoas que estão envolvidas, os stakeholders todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Você tem que ter um planejamento. E a gente, então, desenvolvia isso. E agora eu acabei de perguntar para a Luciana como é que ela, então, geriu bem as pessoas, fez um bom planejamento, que eu imagino que tenha passado por essa mesma situação você, né, quando você fala que busca o Sebrae e vai começar a profissionalizar mais a Dona Care, lá dos idosos, então, como é que vocês conseguem colocar na prática isso que você aprendeu lá no Sebrae? Deve ser a curiosidade de todo mundo que está aí nos assistindo, né, querer saber, né, essas 119 pessoas que estão nos assistindo, quer saber como é que no Dona Care você conseguiu, depois que foi no Sebrae, buscou conhecimento e tudo, colocar essa gestão de pessoas na prática, colocar esse planejamento na prática e fazer o Dona Care dar lucro, né? Porque, afinal, é uma instituição privada. Conta para nós isso aí, por favor, Andréia. O que a gente tentou fazer desde 2015, né, com a parceria do Sebrae, vamos dizer, tentar colocar mais na prática, né, as queixas das pessoas, né, dos colaboradores. A gente começou a vivenciar na prática cada queixa, né, para poder tomar atitudes em cima disso. Isso a pessoa se sente valorizada, né, porque é sinal que os gestores estão vendo, né, o que eles passam no dia a dia para poder achar soluções, né, até pedindo para o colaborador sugestões, né, para ver se ele tem também ideias e passa a fazer parte da instituição como um todo, né? Não só ele está ali trabalhando como um número, mas ele também pode dar ideias, dizer que acha que a mesa poderia ser redonda e não quadrada, enfim, a gente começou a escutar mais, né? E com isso as pessoas se sentem mais valorizadas, vêm trabalhar mais felizes, né? A gente gosta de passar também para o colaborador que a importância de manter o paciente ativo, para ele se poupar mais, né, de um paciente mais debilitado, mais acamado, né, que ele precisa se cuidar também, né? Interessante. Isso reduz seus custos. Então, mantê-lo mais ativo reduz seus custos. Manter o paciente ativo, eu tenho menos funcionários afastados, né, porque eles têm menos dor, né, o funcionário tem menos dor, incentivar o funcionário a fazer atividade física. A gente tem uma sala de fisioterapia que o funcionário pode usar esteira, se ele quiser, no horário de intervalo, mas ele também tem que crescer junto com a gente. Isso que a gente tem incentivado bastante aqui, né? Colocar em prática essas coisas.
Bacana. William, então, pegando isso que a Luciana falou, de botar a mão na massa, estabelecendo indicadores, né? E a partir desses indicadores você estabelecer metas, as metas serem premiadas da forma que ela falou, é um cuidado maior, é um café especial, é um brinde, é um sorteio, ou seja, incentivar as pessoas e pegando essa gestão de cuidados, não é só gestão de números, né? Eu vou deixar para a nossa última parte do nosso bate-papo aqui sobre o lado financeiro. Mas o que você diz, então, William? O que você pode complementar nesse sentido, pela sua experiência aí como presidente, que é uma situação diferente de um gerente, de um gestor, né? Um presidente está no estratégico. O que você pode complementar dizendo para dar certo essa gestão? Lembre-se que nós estamos falando aqui que tem LPIs aí com 10 residentes, e nós temos LPI com 100 residentes, né? Que estão nos assistindo aqui, nessas mais de 100 pessoas que estão nos assistindo aqui. Então, o que você entende, William, que você pode dar como dica para esse pessoal, já que a gente entendeu que gestão de pessoas, planejamento é super importante para que ele execute indicadores, metas e ouvir, como disse a Andréia, os seus colaboradores para tentar melhorar a condição de trabalho deles. Fala para mim aí, William. O negócio é muito simples. Ouvir, olhando nos olhos, né? Ouvir escrevendo, ouvir dando atenção no celular, ou prestar atenção. Reserva um local para conversar com essa pessoa, fazer uma troca de feedback. O que ela espera do lar, o que o lar espera dela. O que a instituição pode fazer por ela, o que ela pode e deve fazer pela instituição. Essa é uma ferramenta de quê? Você está fazendo. O William caiu, enquanto vamos ver se ele volta. Vamos falando aí. Andréia e Luciana estão por aí. Bom, o William está voltando. Mais um minutinho, pessoal. Aproveito para lembrar, enquanto o William está voltando, para vocês preencherem o formulário para ter acesso ao autodiagnóstico, hein? E lembrando que vocês já viram aí a importância de gestão de... Você está me ouvindo, Marcos? Vai ser o curso gratuito. Estou te ouvindo agora, só estou aproveitando a sua queda para lembrar o pessoal de preencher o formulário. Eu não sei o que aconteceu. Caiu aí, não sei problema nenhum. Eu falava do contrato psicológico. Isso, tá pode certo? falar, fica à vontade, pode dar continuidade. Tá ok, Marcos? Toma aí, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Pois é, a questão do contrato psicológico. Porque as pessoas vêm de outras unidades, vêm de outros lugares, ou acha que eu não sei fazer nada, eu vou fazer um curso... Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Te ouvindo bem, pode falar. Estamos te ouvindo bem. Alô, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Pois é. Então, eu não sei, aqui a internet está ótima, eu não sei o que está acontecendo, não, é aquilo que nós falamos no princípio. Não tenta entender, não, viu, doutora Carla Jacomini? Isso acontece com todo mundo. Então, olha só, se você faz o contrato psicológico, aquela questão toda, você está conversando com pessoas que, às vezes, achando que ser cuidadora é uma oportunidade que ela teve porque ela não conseguiu estudar nem nada. Então, ela vai lá, faz o cursinho, daí 2, 3 meses... Gente, mas não é isso que eu queria para mim. Tá certo? Então, são cuidados que a gente tem que ter com esses contratados que a gente faz, nossos colaboradores, porque o resultado vem através do que eles sabem, do que eles aplicam. Ouvi-los, entender o que está acontecendo, entender o porquê que ele chegou ou escolheu fazer esse tipo de serviço, essa profissão. Então, porque a pessoa ela tem que entender que existe uma forma disso acontecer, existe um processo para isso acontecer. E ela, quando está dentro da empresa, ela tem que dar resultado, ela tem deveres e tem direitos. Tá certo? Então, ela vai ser cobrada, ela tem que dar resultado. Se ela não dar resultado, ela vai ser trocada. Depois de todas as alternativas para tentar realmente melhorar a produtividade dessa pessoa. Ela tem que estar envolvida, ela tem que ter senso de urgência, ela tem que ter senso de limpeza, ela tem que ter senso de atendimento, ela tem que ter senso de cuidados especiais para você ter essa conversa com ela. Se ela não tem,
você já entra pisando na jugular da pessoa. É nesse momento que você tem que estar escutando muito. Tá certo. Entendeu? Bacana. Muito mesmo, porque não fica achando que você é o dono da verdade, você sabe tudo, que não sabe. Você não sabe o que está passando com outra pessoa. E ficar atento a maus tratos, a falta de cuidado, o idoso que reclama na reunião do conselho do idoso, ouvir bem o que o idoso está falando, acreditar no idoso, ouvir os dois, até mesmo confrontar um com o outro para saber o que está acontecendo. Porque o idoso, a gente não pode esquecer disso, viu, gente? O idoso está lá dentro do lar, mas ele também tem direito e tem deveres. Tá certo? Ele tem direito e tem deveres. Ele não pode sair batendo, não pode sair agredindo, não pode maltratar empregado também não. E nem dirigente, porque tem idoso que faz isso aí o tempo todo. Você sabe disso. Então tem que ficar atento a problemas, transtornos, aquele negócio todo, porque senão você não muda as questões. Então, nós estamos falando praticamente de cultura, gente. Porque você não muda uma cultura em menos de 3, 4, 5 anos. Eu diria que 5 anos é o limite. Ou você muda na marra, ou realmente vai levar da forma que tem que ser feito. Então, é ouvindo, é consertando, é dando ideias, é fazendo junto, é identificando onde é que está o problema, usando as ferramentas que você tem. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Perfeito. Quer resultado bom? Quer resultado bacana? Quer melhoria contínua? Investe em pessoas. É elas que fazem o resultado. Perfeito, William. Obrigado. Não sei se eu respondi. Perfeito, respondeu sim. E agora nós vamos ter que ir para as nossas considerações finais. Como a gente imaginava, né? Já passou 1h30, né, de evento, nós estamos na nossa fase final. Eu queria, Luciana, passa muito rápido, né? Vamos ver se a gente vai ter outras oportunidades de fazer outros momentos para a gente poder conversar com mais tranquilidade sobre cada um desses temas. Mas como um dos cursos é a questão de finanças, os 2 cursos gratuitos que o pessoal que está se inscrevendo agora, né, que está participando do formulário, além de ter o autodiagnóstico, eles vão ter acesso a 2 cursos. Um que vocês falaram muito, gestão de pessoas, ficou claro para todo mundo que gestão de pessoas é fundamental para você virar a gestão do seu negócio, a gestão da sua ILPI, seja privada ou filantrópica, mas o lado financeiro. Eu queria que você já falasse, então, como é que você fecha isso, né? Como é que é gestão de estoque, compras, toda a parte financeira, no caso você filantrópica de captação de recursos. Então, Luciana, fala um pouco do financeiro e pode fazer a sua despedida agradecendo e depois a gente passa por cada um da mesma forma. Muito obrigado já antecipadamente, Luciana. Pode falar então sobre o lado financeiro e já despede do pessoal. Ok, gente. A atenção do gestor em relação à saúde financeira da instituição é fundamental. Eu acho assim, com toda a nossa dificuldade, investir dentro das condições de cada instituição em tecnologia, elaborar um orçamento e respeitar esse orçamento é fundamental. Sim. E, mais uma vez, eu volto naquele quesito. Pessoas. Trazer as pessoas para essa economia junto com a instituição, para essa captação de recursos junto da instituição. Então, a saúde financeira, ela caminha lado a lado e diariamente, porque a gente não sobrevive se não pagar as contas, né? Então, a gente tem que pagar as contas, essas contas têm que ser pagas em dias, né, por causa das nossas responsabilidades fiscais, sociais. Então, e uma outra dica que eu dou também é a questão de ficar sempre atentos à captação externa de recursos, né, a incentivos fiscais, ficar atentos a plataformas de projetos, de editais de projetos. Então, eu acho que isso é algo que a gente também tem que estar focando muito. Não vou me alongar mais, o nosso tempo está curto. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Queria agradecer a Carla, em especial a Carla, a Marcela Giovana, presidente do SEMAIS, que foi uma das pessoas que eu sei que indicou meu nome. Queria abrir as portas do Caminhos para Jesus, para vir conversar comigo, conhecer. Tá? Estamos aqui em Belo Horizonte, no bairro Floramar. É um prazer muito grande compartilhar e aprender, mais aprender do que compartilhar com cada um de vocês. Meu agradecimento a cada um dos presentes nessa mesa, a Andréia, ao William, que é uma pessoa que eu respeito muito e admiro muito profissionalmente falando. Um abraço para você, Marcos, para o Vitor, que está nos bastidores. Né? Então, fica aí o meu carinho, o meu abraço afetuoso a cada um de vocês.
Obrigado, você fica na sala que o pessoal do Sebrae vai falar ainda, tá? E depois, então, muito obrigado, Luciana. Foi super enriquecedor tudo que você falou. Andréia, a mesma parte, você, muito importante a gente ouvir você de uma instituição privada, né? Ouvi-la em relação a essas questões financeiras, como é que vocês lidam, ainda mais que você precisa dar lucro para poder sobreviver, né? Você não vive de doação, você vive realmente da sua receita e pagar as suas despesas. Conta para nós, então, essa questão do desafio financeiro e aproveita para a sua despedida, eu já de antemão agradecendo a sua participação. Bom, gostaria de dizer para todos que com a pandemia o gestor também aprendeu a ser uma pessoa especialista em secar gelo, né? Ele está toda hora tendo que se reformular para conseguir superar o dia de amanhã, né? Porque com a pandemia as famílias também viram dificuldade financeira, né? Então a gente também viu que não dava para aumentar mensalidades, aumentar valores, e enquanto a gente estava tendo um aumento enorme nos valores dos insumos, né, que a geriatria utiliza, tá? Ao mesmo tempo, os colaboradores, muitos terminaram saindo, muitos terminaram indo para hospitais, então a gente ficou meio que todos os dias tendo que repensar estratégias, né? E uma das coisas que a gente conseguiu fazer aqui na nossa instituição é que a gente conseguiu implementar algumas coisas autossustentáveis aqui dentro. Então, a gente tem horta orgânica, a gente tem composteiras também para economizar a quantidade de lixo, enfim, né? Que bacana! E a gente implementou o sistema de placas solares. Claro que isso despendeu de um investimento, né? Mas a gente viu como alternativa para poder se equilibrar daqui para frente, né? E a gente está implementando sistema de cisternas que vão coletar a água da chuva, né? Para poupar um pouco a quantidade de água que a geriatria demanda. Que bacana, André. Então, várias dicas bacanas aí. Então, realmente, e pensando, como disse a doutora Carla no início, né, pensando no planeta, né? Então, muito bacana, aproveitamento da água, toda essa questão energética, usando energia limpa. Que bacana, parabéns. É isso mesmo, a gente tem que... isso é darwinismo, né? Darwin já dizia que sobrevivem as espécies que melhor se adaptarem às mudanças. Isso. E aí vocês aqui estão como uma boa empresária, né? Realmente vocês são uma referência, porque em plena pandemia abrir mais uma ILPI, quando está todo mundo, né, muito segurando, vocês enfrentando aí, parabéns pela trajetória e obrigado pela participação. William. Muito obrigada a todos. Imagina. Obrigada. Obrigado a você. Vocês ainda vão ficar aí, porque o Sebrae, pessoal, são mais de 100 pessoas. Não saiam aí, que o Sebrae ainda vai trazer boas novidades para vocês aí, hein? William, então, por favor, fala do lado financeiro, aí, não só do lado dos idosos Coutinho Martins, mas pela sua experiência na própria Sociedade São Vicente de Paulo, os desafios que vocês têm do lado financeiro, vocês por serem filantrópicos, né? E faça, então, as suas considerações finais e a despedida de todo mundo. Pois é, o modelo aplicado até então faz muita diferença quando você imagina. Porque, por ser filantrópico, você tem que estar sempre pensando em sobreviver com doações. A doação ela é sempre bem-vinda, ela deve continuar, a gente tem que estimular nas pessoas o ser voluntário, ser mais doador, não só de dinheiro, como de obra. O William caiu. Vamos lá. Aproveitando então, só lembrando a todos de fazer enquanto o William está reentrando aqui, não deixe de fazer o preenchimento do formulário para o autodiagnóstico, tá ok? E a partir disso vocês vão ter acesso aos 2 cursos. Pode voltar, William. Pode voltar. Como diz a Carla, não tem explicação. Vamos lá. Pode falar, William. Pois é, vocês estão me ouvindo bem, né? A minha ferramenta caiu de novo, e simplesmente ele some. Pode falar. Está me ouvindo bem? Ouvindo bem, pode falar, pode concluir. Estão ouvindo, né? Estamos ouvindo, sim. Pois é, o que eu estava dizendo é o seguinte, a doação, ela é sempre bem-vinda, até porque a gente tem que estimular na comunidade, dentro da nossa família mesmo, a questão da doação, você tem que ser um doador.
Certinho. Tá certo? Mas, enquanto é isso, as instituições, as ILPIs da Sociedade São Vicente de Paulo, eles têm que entender que a gente tem que ter gestão financeira também. A Luciana falou tudo. Captação de recursos, ser mais transparente para a comunidade, mostrar para ela, expor para ela a situação financeira do lar, o que a gente faz lá no Clotilde Martins. Qualquer pessoa tem a liberdade de chegar e perguntar, a gente mostra os livros, mostra tudo, não só para o Conselho Fiscal. Tem que ter incentivos fiscais, aproveitar todos os incentivos que tem, ir lá buscar, fazer sempre, atualizar cadastro, aquela questão toda. Certo. Os projetos, tem que estar sempre pensando no próximo projeto, para poder estar apresentando aí as instituições que estão querendo ajudar, e tem muitas empresas querendo ajudar, a gente sabe disso aí, e fazer eventos, e principalmente fazer um marketing para mostrar que o lar está vivo, que as pessoas estão lá, e que o lar está lá para todo mundo visitar, para conhecer, para sugerir melhoria, para levar um pouco de ideia também, porque não basta só reduzir o consumo de água, usar conscientemente água, energia elétrica, produto químico, maquinário, cuidar daquela questão toda, ter o zelo que tem que ter. A situação financeira, ela parte de todo mundo, é uma equipe. Quer ter um resultado bom? Faça planejamento, mas envolva as pessoas responsáveis pelas tarefas nesse planejamento. Não faça planejamento para pessoas cumprirem sem elas ter participado desse planejamento. Isso é o fundamental. Isso é fundamental, que é um tal de chegar trem pronto para você fazer, mas peraí, isso aqui não funciona. Por quê? Porque se você não ouviu quem faz, ouve quem faz, gente. Quem faz é que vai te dar o caminho certinho, vai te mostrar realmente qual que é o cenário que você está vivendo hoje. E dinheiro, meu amigo. Sem dinheiro, a instituição não vive. Você tem que pagar empregado. Então, não adianta você me dar doação de café, doação de leite, doação disso ou daquilo, porque eu preciso de dinheiro para pagar empregado, eu tenho que pagar conta, eu tenho que pagar taxas. Tá certo. Então, a sociedade tem que parar com essa ideia de passar pires. Tem que ser gestor, tem que buscar alternativa, tem que buscar sustentabilidade. Tem que buscar sustentabilidade e buscar sustentabilidade. Não tem outro caminho. E eu queria muito agradecer a oportunidade de ter debatido aí com a Andréia, com a Luciana. Carlos, agradeço muito aí a ideia, foi muito bom a gente poder estar falando de um assunto que é muito importante para todo mundo, a gente poder estar colocando coisas aqui que as pessoas acham que por ser filantrópico não precisa ter gestão. Por ser filantrópico, eu só vou viver de doação. Por ser filantrópico, todo mundo tem que ter dó de mim. É verdade. Gente, vigilância pega no seu pé, o promotor idoso pega no seu pé, a mídia pega no seu pé, a família pega no seu pé. Então não adianta achar que por eu sou, não existe blindagem para essa postura mais. Acabou. Vai ser empresa, vai cuidar direitinho, vamos formar pessoas para poder cuidar das nossas obras. Não adianta mais trabalhar com emoção. Ela tem que ter com os cuidados e com muito cuidado. Porque senão você pode derrubar tudo ou até mesmo prejudicar uma série de pessoas que estão ali tentando fazer o bem para todo mundo. Bacana. Agradeço aí o Vitor, doutora Carla pelas palavras, pela grande colocação, pela palestra dela, e a gente está aí à disposição do que for preciso e, com certeza, visite um lar vicentino, veja o que você pode fazer por ele. Entendeu? Muito obrigado. Para de ficar reclamando aí no cantinho aí, viu? Para de reclamar que não existe essa muleta mais não. Não está dando resultado, vai buscar saber por que não está dando. Abre a caixa preta. Vamos lá, William, obrigado então, pessoal. Nós estamos agora nesse momento com mais de 100 pessoas, não saiam porque agora eu vou passar a palavra para a Paula e para o Vitor, a Paula Emília lá no Rio Grande do Sul também, o Vitor aqui em Minas Gerais. Vou passar a palavra para ambos para poderem falar do Sebrae, encerrar. Queria, em nome do Sebrae, em nome da frente, agradecer essas 100 pessoas que estão numa terça-feira de manhã nos acompanhando há mais de uma hora. Muito obrigado, foi sensacional. Luciana Bertolini, William Barbosa, André Skeff, vocês deram um show, realmente foi muito bacana. Eu fico entusiasmado com o que a gente tem aí para o ano de 2022. O Sebrae, muito trabalho, à frente muito trabalho, e vocês, cada qual em uma ILPI. Lembre-se aí que a doutora Carla falou, para envelhecer é preciso cuidado. Um beijo grande, muito obrigado. A palavra está com vocês aí. Paula, fica com você a palavra.
Bom dia, pessoal. Obrigada pela parceria. Bom, eu sou a Paula Emília, sou do Sebrae Rio Grande do Sul, e eu vou trazer uma fala muito breve para a gente refletir que em todo mundo os custos da saúde, eles crescem mais do que o PIB e a renda da população. E vocês, né, gestores de LPIs, melhor do que qualquer um, sabem do aumento crescente da expectativa de vida da população. E com essa fala, eu pretendo destacar a visão de futuro das ILPIs. Os cuidados com os residentes são importantes, sem dúvida nenhuma, importantíssimos, mas a gestão da ILPI, o controle financeiro, o planejamento, os processos, né, ter o mapeamento dos processos são fundamentais. Então, essa é a proposta da parceria do Sebrae e da Frente Nacional. Preencham o link que está ali no chat e vou deixar agora o meu agradecimento pela parceria, pela participação de todos e deixo a palavra com o Vitor. Bom dia, pessoal. Gostaria de dizer que a gente fica muito feliz com essa parceria, a gente entende a relevância dessa parceria para a sociedade como um todo, né? Como a Carla já mencionou, né, é um segmento que é muito importante, que a gente precisa realmente valorizá-lo, né? E como o Marcos mencionou, o William também mencionou, a gente precisa profissionalizar a gestão dessas instituições, né, levando essa gestão a um patamar superior para que as ILPIs não tenham tanta dificuldade no seu dia a dia. E é por isso que a gente abraça essa causa e a gente está junto da Frente Nacional para a gente tentar levar esse conhecimento em gestão, que é o cerne da atividade do Sebrae, para todas as ILPIs, aí, a começar por Minas e o Rio Grande do Sul, mas depois expandindo para todo o Brasil, né? E neste primeiro momento, a gente conversando com algumas empresas, com alguns gestores de ILPIs, para tentar entender qual seria a necessidade mais urgente dessas entidades, para a gente começar já a oferecer algo que agregue valor. Para isso, a gente preparou, né, um autodiagnóstico, que é uma solução que pode ser feita online, né, que a entidade entra ali, preenche um formulário e depois recebe um relatório sobre onde estão as principais oportunidades de melhoria na gestão daquela ILPI. Então, a gente colocou aqui o link no chat para vocês acessarem demonstrando o interesse, e as ILPIs que demonstraram interesse vão receber um link para o preenchimento desse autodiagnóstico, que vão ser perguntas mesmo sobre o dia a dia e sobre processos para tentar identificar se eles existem ou não ali na entidade, né? As empresas que fizerem esse autodiagnóstico vai ser bom para a ILPI se autoconhecer, né? Quando a gente vai ao médico, ele pede os exames ali que são extremamente importantes para a gente identificar onde estão os erros e os problemas, né? Quem fizer esse autodiagnóstico vai receber esse relatório, que é o resultado deste exame, e também vai receber 2 links para realizar 2 cursos online e gratuitos sobre gestão de pessoas, onde vão ser abordados o desenvolvimento da equipe, a liderança, a motivação dessa equipe, a gestão dos conflitos, como fazer um recrutamento e seleção, entre outros assuntos e temas relacionados à gestão de pessoas, como foi tanto debatido aqui pela Luciana, Andréia, William, né, que colocaram para a gente que é extremamente relevante e importante para as ILPIs. E um outro curso sobre a gestão financeira, para melhorar os processos de controles gerenciais, fluxo de caixa, controles de contas a pagar e a receber, avaliação dos resultados, né, a relação entre o esforço e resultado. Muitos comentaram aqui, o William comentou muito isso aqui agora no final, que não adianta a gente ficar de braço cruzado, a gente precisa fazer determinado esforço para alcançar determinado resultado. Então, se eu dependo de doações, quantas empresas ou quantas pessoas eu preciso acionar para receber determinado valor em doação? E se eu preciso aumentar esse valor, provavelmente eu vou precisar aumentar o número de empresas acionadas, o número de pessoas contactadas. E a gente precisa conhecer esses números para a gente saber qual que é a meta e qual que é o esforço que precisa ser feito. Por exemplo, se eu preciso fazer contato com 100 empresas,
por dia, né? Cada um dos dias eu preciso contactar 100 empresas. E eu tenho uma equipe com 2 pessoas ali fazendo um telemarketing ativo, ligando para essas empresas. Só que as pessoas só conseguem ligar para 20 empresas por dia. Com 2 pessoas eu vou conseguir contactar 100 empresas num dia para me bater uma meta, para me suprir ali o recurso que eu preciso? Então talvez eu precise de um reforço nessa área, né, da ILPI. Ou então não, talvez, olha, eu estou aqui com uma equipe, tenho 10 pessoas, cada um deveria ligar para 100 empresas por dia, né, cada um liga para 10 empresas por dia, ou seja, eu deveria ser capaz de falar com 200 empresas em um dia. Só que a gente só está ligando para 100 empresas. Então, o que está acontecendo? Por que essas pessoas não estão conseguindo conversar com as 20 empresas que a gente sabe que eles conseguiriam fazer? Então, assim, acompanhar esse desempenho, acompanhar, ter metas, né, isso é extremamente importante, e acompanhar o resultado. Somente com o controles de gestão, com indicadores de gestão e metas, a gente consegue aprimorar os nossos resultados, aprimorar a gestão das nossas empresas e das nossas ILPIs, que no fundo não deixa de ser uma empresa e tem que ser gerenciada como tal. Então, por isso, nós decidimos disponibilizar essas 2 capacitações online, mas também conhecer melhor, aproximar das ILPIs, para a gente viabilizar consultorias e capacitações e cursos presenciais, mentorias em 2022, né, de acordo com o interesse desse público, porque a gente não consegue fazer um trabalho mais profundo para uma empresa de forma individual. A gente precisa formar grupos de empresas, tanto aqui em Minas Gerais, quanto lá no Rio Grande do Sul, para a gente conseguir viabilizar essas capacitações e esse atendimento mais qualitativo. Então, por isso que a gente precisa que vocês preencham esse formulário de interesse para a gente entender melhor o público, o nível de interesse das empresas, para a gente poder planejar melhor essa parceria em 2022. Gostaria muito de agradecer vocês, agradecer aí as 95 pessoas que continuam com a gente até agora, né, quase 2 horas de evento, então isso já é um primeiro sinal muito importante para a gente aqui, nos faz assim, nos motiva a seguir em frente, a intensificar essa parceria. E para encerrar, eu queria passar a palavra para a doutora Carla, para ela falar, dar as palavras finais para o pessoal aí. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Vitor, muito obrigada ao Marcos, que já saiu, muito obrigada a todas as pessoas que contribuíram com as suas experiências, inclusive no chat, que também houve, né, uma interação enquanto os expositores falavam, e eu acho que... A doutora Carla acabou de sair. Eu? Vamos aguardar ela voltar. Estamos ouvindo. Aí pode continuar, Carla. Então tá, desculpa. Mas aí eu acho o seguinte, que o lema da vez tem que ser sustentabilidade, o lema da vez tem que ser associativismo, no sentido de que nós temos que enfrentar juntos problemas comuns. Cada um vai ter a sua gestão particular, privada, mas nós queremos que as instituições filantrópicas se tornem mais empresa, no sentido de estarem mais profissionais na sua gestão. Não estou ouvindo a doutora Carla, não. Está ouvindo aí, Vitor? Deve ter algum problema aí. Estamos escutando sim, viu? Acho que deve ser a sua aí. Eu estou vendo. Desculpa. Então, eu estava dizendo que as ILPIs filantrópicas precisam de mais gestão empresarial e as ILPIs que já são empresa precisam também aprimorar no seu cuidado compassivo. Então, nós queremos somar dos 2 lados, porque as dificuldades são para todos, né? Eu acho que a pandemia, ela serviu como um impulsionador, um catalisador daquilo que a gente precisa modificar na nossa forma de atuação. Queria parabenizar a todos pela participação, agradecer demais ao SEBRAE Minas, ao SEBRAE Rio Grande do Sul, ao Sindiospa, ao SEMAIS, à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, na seção Rio Grande do Sul e na seção Minas Gerais, mas agradecer mais do que nunca a cada uma das pessoas das ILPIs que se juntaram a nós para tentar fazer diferente. Acho que esse que é o grande caminho, né, que nós vamos conseguir fazer juntos, porque somente juntos a gente vai conseguir nos fortalecer, né, e empreender tudo que a gente gostaria para apoiar mais ainda
um cuidado de qualidade. Muito obrigada, preencham os questionários, aceitem os nossos convites e se comprometam com esse cuidado de qualidade que vai ser bom para todo mundo.